Pronto. Então, beleza, vamos lá para a aula de cálculo 3, né, um pedaço dela, do dia 28/4. Aí, após as 20 horas, o pessoal vai responder um questionário aí até as 22. Então, começando aqui com o nosso tópico da segunda unidade, né, que a gente chama de sequências. Na verdade, da segunda unidade, não, da terceira unidade, né, porque entre a segunda e a terceira, então, a segunda unidade que vocês vão fazer o questionário agora, e essa aqui é o início da terceira. A gente vai estar trabalhando com o tópico de sequências e séries, né? É um tópico bem vasto, né? Tem muita aplicabilidade, tem muitos resultados assim fortes, né? Essa parte de sequências e séries. Para vocês que esse curso ele é pré-requisito de análise real, né? Então muitos resultados e muitas demonstrações que estão aqui, né? Nesse curso de cálculo 3. A gente só vai pegar justamente os resultados, não vamos nos atentar às demonstrações nem nas minúcias, né? Porque isso aí são estudados lá quando a gente está estudando o curso de análise real. Camila que está aí, ela está passando lá nessa disciplina, então algumas coisas com certeza, apesar do cálculo 3 ser pré-requisito, mas acho que às vezes você consegue fazer uma coisa com concomitância, né? Não sei bem como é que funciona. Mas aí ela por estar vendo paralelamente, ela vai ver muita coisa semelhante com o que ela já está estudando lá, porém de uma maneira mais aprofundada. Porque lá você está vendo as demonstrações, né, os teoremas, tal, tudo que está por trás. Aqui a gente vai trabalhar mais na parte cálculo mesmo, né, tá, de fazer as contas. Então, vamos definir, intuitivamente a gente já sabe que é uma sequência, né, uma sequência numérica. Ou, por exemplo, chamando A1, A2, A3, A4, A5, A6 elementos de uma sequência, tá certo? Onde essa sequência ela pode ser finita ou pode ser infinita, né? Tem estudos mediante isso, tá certo? Você vai estudar uma sequência que ela é finita, tem resultados, uma sequência que ela é infinita, também tem uma gama de resultados que nos traz aí, que tá por trás, na verdade, né, desse tipo de parâmetros que a gente chama de sequência. Então, na verdade, você está partindo de um domínio, né, que é uma função dos naturais nos reais, digamos assim, tá? Porque aí dos naturais você vai fazer a contagem entre 1, 2, 3, normalmente começa de 1, tá? Porque é o que a gente faz a contagem, não tem sentido você começar do elemento zero, né? Apesar dos naturais a partir do zero, mas não tem muito sentido a gente falar elemento zero, a gente fala elemento 1, primeiro elemento, a gente fala o elemento zero, a gente fala do primeiro elemento. Então, normalmente a gente começa os naturais por 1, né? Por exemplo, o A1, o A2, aqui o AN, ó, tá vendo? Entre parênteses, isso aqui é a notação de sequência, tá representada aqui entre parênteses. A de série vai ser representada por um somatório, série, soma, né? E a sequência por esses parênteses aí. Então, quer dizer que isso está dizendo que é a sequência de AN. Aí ele deu alguns exemplos aqui, por exemplo, 2n menos 2, isso aqui é uma lei de formação, tá certo? Então está dizendo que a sequência 2n menos 2, ela é 0, 2, 4, e aí sucessivamente. É só você substituir o n pelos devidos valores do conjunto dos números naturais. Para n igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. Para n igual a 1, 2 vezes 1, desculpa, é 0, né? Para n igual a 2, 2 vezes 2, 4 menos 2, 2. Para n igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4, e aí sucessivamente você gera aqui uma sequência de números pares. 2n menos 1, para n igual a 1 dá 2 menos 1, para n igual a 2 dá 4 menos 1, 3, e aí sucessivamente você gera uma sequência de números ímpares. Ok, e aqui tem vários formatos que a gente pode só substituindo o número de n, você gerar a sequência, tá? Então, esses valores de n já ficam subentendidos, ó a definição, é para n natural nos reais. Então, você vai pegar todo o número natural e sair substituindo na sua ordem, primeiro 1, o 2, o 3, o 4, e aí sucessivamente. Então, você sabe que qualquer sequência dessa que está aqui, primeiro elemento você vai substituir o n por 1, por exemplo, aqui, o n por 1. 1 mais 1 dá 2, menos 1 ao quadrado dá positivo. Sobre 1, então dá 1. Quando n é 2, 2 mais 1, 3, então menos 1, a terceira aqui vai dar negativo. Sobre 2, então vai ficar menos 1 sobre 2. E aí, sucessivamente, você gera a sequência
substituindo todos os números naturais, aí você gera sua ordem de números aí infinitas, tá? Bom, ok. Fala-se de convergência, né? Vamos ler apenas essa definição. Eu acho que vai aparecer alguma coisa semelhante aqui, pelo menos para a Camila, que está vendo o cálculo 3 agora. Ela pode dizer que é até top, que ela, acho que se eu não me engano, foi na aula de ontem, foi na aula de ontem. Olha, seja N uma sequência numérica, dizemos que a N é uma sequência convergente. Quando a gente fala convergente, é porque ela vai para um número. Quais são as possibilidades que você tem? Ela ser convergente ou divergente. Quando você fala convergente, é porque essa sequência ela tem como resultado um número, ele chamou aqui de L. Aí ele diz, ó, isso acontece, eu digo que ela é convergente se para todo epsilon maior que zero. Não se preocupe com isso aqui, porque isso aqui é uma formalização, tá? É conteúdo do curso de análise real também. Dado um epsilon maior que zero, existe um n0, um ponto dos naturais, de modo que, para todo n que seja maior que n0, a diferença da sequência a n menos o seu resultado tem que ser menor que epsilon. Em outras palavras, o que é que essa simbologia, o que é que esse formato de escrita está nos dizendo? Ele está lhe dizendo que o limite de AN é igual a L, né? Então, ou seja, quando você está trabalhando com sequências numéricas, o que você vai estar fazendo é calculando o limite dessa sequência, fazendo o n tender a infinito. O resultado deste limite é o resultado da sua sequência. Sequência, viu? Não se atrapalhe com... Quando a gente estiver falando de série, aí vocês vão falar série. Né? Então, a sequência não se tem nada a se fazer. A única coisa que você faz com a sequência é passar um limite. Né? Pega o termo geral, por exemplo, n sobre n mais 1. Pego esse termo, se eu passar o limite aqui, vai ficar o quê? N tende a infinito, né? Infinito sobre infinito. Regra de L'Hopital, por exemplo, né, o maior grau, tanto faz, esse limite vai dar 1, então quer dizer que essa sequência, ela vai para 1. Ela está indo para 1 sobre 2, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, para infinito. Ela converge para 1, ela tende ao número 1, tá certo? Então a convergência dela é para 1. Caso esse limite não seja número, seja mais ou menos infinito, ou não existe, são as três possibilidades, mais ou menos infinito ou não existe, então você diz que essa sequência é uma sequência divergente, certo? Então a sequência só tem esses dois parâmetros, é convergente ou é divergente. Convergente quando o limite é numérico e divergente quando o limite é mais ou menos infinito ou não existe. Então é isso que a gente faz. Ok, aqui é um exemplozinho, mas a gente usa, aqui eu estou usando um conteúdozinho de análise, né? Esse material é porque eu gosto muito de análise, então eu gosto de preencher com muito conteúdo assim de análise, tá? Esse material, quando eu escrevi, eu quis deixar ele bastante denso mesmo, com algumas resoluções do curso de análise. Então eu estou pulando algumas coisas. Ok, vamos definir o que a gente chama de sequência limitada, tá? Limitada, a gente, por intuição, a gente já disse que é uma coisa que tem alguém que limita ela por baixo e por cima. Né? Porque como é uma sequência, você pode ter uma sequência infinita para baixo e uma sequência infinita para cima. Né? Então, quando ela é limitada, você diz que existe uma cota, ela é acotada, ela é segurada, ela é limitada por um número m, de modo que esse AN não passa desse m, o módulo de AN menor ou igual que m. Isso quer dizer que o AN está entre menos m e mais m. Quando você vê uma coisa em módulo, né, módulo de AN menor ou igual que m, quer dizer que o AN ele está entre menos m e mais m, tá? O AN sem módulo está entre menos m e m, tá? Então, isso é uma sequência, a gente define uma sequência limitada. Por exemplo, 1 sobre n, ó. O que é 1 sobre n? Acho que tem lá em cima, vamos ver ela aqui, que é em cima. Tá? Tem ele aqui, 1 sobre n aqui, ó. 1 sobre n, quando n for 1, dá 1, quando n for 2, dá meio, quando n for 3, dá 1 terço. Aí, observe, essa sequência, como o conjunto dos números naturais é infinito, então você vai ter aqui infinitos números. Então, ela não vai ser uma sequência limitada, digamos assim, aliás, limitada sim, porque ela é limitada pelo limite, tá? Ela não é uma sequência finita, ela é uma sequência infinita. Mas, como o primeiro elemento dela é 1, não existe nada abaixo disso daqui. Não é? Então, você tem, ó, essa sequência aqui, ela é inferiormente limitada. Você limitou ela por baixo, tá? Um exemplo disso.
Questão dela ter uma cota inferior, uma cota por baixo. Um resultado, também está uma prova aqui, né? Mas não é, não é, não é para a gente aqui. Toda a sequência, mas os resultados são, tá certo? Toda a sequência que converge, ela é limitada. Ou seja, se você tem que essa sequência vai para zero, garante que ela é limitada, ou essa daqui, né? Porque ela converge. Se a sequência converge para qualquer que seja o número, então essa sequência, você pode dizer, ou essa sequência é limitada, tá? Por enquanto, a gente só está aqui mais nas definições. Algumas propriedades, as mesmas propriedades que atingem o limite, né? Já que sequência é limite. A soma dos limites, a soma preserva, né? Os limites também, tá certo? Se você multiplica pela constante, essa constante é preservada também com o resultado do limite. O produto, a mesma coisa, tá? E a divisão também, sendo que o denominador, por hipótese, não é zero. São as mesmas propriedades que valem para limite, quando vocês viram lá em cálculo 1, tá? Então, aqui são demonstrações, que no nosso caso aqui, sequência monótona. Eu estou passando um pouquinho rápido nessa parte, porque são definições, tá? Então, não são coisas que são muito inerentes neste momento, tá? A nossa prática vai ser a parte de cálculo mesmo, mas é necessário a gente saber pelo menos algumas definições que é colocada aqui, porque às vezes o cara está falando as questões, ele fala de terminar uma sequência monótona, você não sabe o que é uma sequência monótona, né? Mas a gente diz aqui que uma sequência monótona, aí você vai chamar ela de crescente ou decrescente, ou simplesmente não crescente e não decrescente, tem essa diferença, tá? Não está aqui, a definição não está completa aqui, tá certo? A diferença é que a não crescente, essa é a crescente, né? Então, a crescente e a decrescente. A decrescente você pode chamar de não crescente, com esse sinal aqui sendo apenas o maior. E a crescente você pode chamar como a não decrescente, com esse sinal aqui sendo apenas o menor. Então, são 4 definições, tá certo? Uma sequência, ela é crescente se o termo AN é menor ou igual que a N mais 1. O primeiro é menor que o segundo, que é menor que o terceiro, que é menor que o quarto, e assim sucessivamente. A crescente. Ok. A não decrescente, a única diferença é que aqui é menor, não é menor ou igual. Ok. A decrescente, o termo AN é maior ou igual que o termo AN mais 1. Ou seja, o primeiro é maior que o segundo, que é por si só é maior que o terceiro, que é maior que o quarto, que é maior que o quinto. É uma sequência decrescente. A sequência não crescente, a única diferença é que esse sinal aqui é apenas o maior, não tem essa igualdade, tá? Então, só para fazer dita aí essas definições. Ok, aqui subsequência, que é uma sequência dentro de outra sequência, tá? Também são resultados que nós estudamos aí. E eu estou querendo chegar aqui em uma parte que a gente chama de sequência de somas parciais. Deixa eu ver onde é que eu acho ela aqui, que é onde começam os nossos cálculos. Acho que eu já passei. Peraí, viu, gente? Acho que eu já passei aqui. Ah, não, sequência de somas parciais é lá na frente. Mas, ok. Então, o que é que nós viemos fazer a partir de um momento que ele entregue uma sequência? Por exemplo, essa daqui. A gente vai fazer um exemplo já embaixo, para você ter ideia como é o estudo que a gente vai estar fazendo aqui em cálculo 3. O que nós temos que fazer é estudar o comportamento do parâmetro, ou seja, vamos estudar o comportamento da sequência. Sequência não tem nada a se fazer a não ser calcular o limite. Se você calcula o limite, então aí você está determinando a questão de uma sequência, tá? Então, se esse limite for um limite convergente, o que é convergente? Se esse limite der número, aí você diz, a minha sequência converge e converge para este número. Se ela for divergente, ou seja, esse limite der mais ou menos infinito, ou não existe, você diz, opa, essa sequência diverge, e aí você acabou sua questão, você não tem mais o que fazer. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a mesa, que aí eu vou rabiscando aí, é melhor.
O cara pede para a gente estudar o comportamento dessas sequências. Sequência AN igual a N que multiplica a N menos 1, N mais 1, N 3N menos 1, 3 mais 5N ao quadrado sobre N ao quadrado, raiz de N sobre 1 mais raiz de N, 2 elevado a N sobre 3 elevado a N mais 1. Então, ele pede para a gente estudar essas sequências. Estudar essas sequências, fico sempre repetindo essas sequências, porque lá na frente, quando vocês estiverem falando de série, vocês vão gerar vai gerar tipos de confusões, principalmente em alguns testes, né? Série tem um monte de testes que realmente vocês vão fazer confusão. Mas sequência, você só tem uma única coisa que é calcular o limite, por exemplo. Vamos fazer essa letra A aqui. A letra A, ele quer que você estude essa sequência aqui, ó. Então, vamos ser o limite de N que multiplica N menos 1. Eu preciso botar a tendência quando N tende a mais infinito? Não, não precisa. Você pode suprimir isso aqui, porque todos os limites que vocês vão trabalhar aqui com sequência vai ser N tendendo a infinito. Então, a gente suprime, só para não ficar essa notação carregando ela, carregada. Então, a gente suprime isso e bota apenas o limite, porque todos vão ser assim. Aí o cara quer saber essa sequência, aí ele vai calcular esse limite aí. Isso aqui eu posso até fazer o produto, né, que dá N ao quadrado menos N. Ora, isso aqui é polinômio, né? É um polinômio. Sempre prevalece o maior grau. Menor grau, ele é desprezado. Então, isso aqui é a mesma coisa que você calcular o limite de N ao quadrado. Quando o N está indo a infinito, isso aqui vai dar mais infinito. Logo, você diz, ó, a minha sequência, ela é divergente. D de divergente, viu? A minha sequência, ela é divergente. Beleza, aqui, tá até aqui, ó. Aí o cara diz, então vamos calcular a letra B. Limite de N mais 1 sobre 3N menos 1. Claro, como quando a gente está fazendo o limite, você tem que passar a tendência, né? Quando o N está indo para infinito, essa parte daqui vai dar mais infinito. E essa parte aqui também vai dar mais infinito. Ou seja, infinito sobre infinito é uma indeterminação. Como são polinômios, vocês estão cansados aí vão relembrar aí que vocês vão usar ou regra de L'Hopital, né? Ou simplesmente pega o maior grau, tanto faz, fica a critério de quem está fazendo aí, ou uma coisa ou outra. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o maior grau. O maior grau de N mais 1 é N, claro, é polinômio, né? Então, você pode pegar o maior grau, que é o que prevalece, e outro é 3N. Corto aqui, isso aqui vai ficar 1/3. O limite foi numérico, deu número, ó. São as únicas possibilidades, logo sua sequência ela converge, C de converge, tá? Porque o resultado é numérico. Então, a questão toda é essa daí, né? A única coisa que nós temos a fazer é justamente calcular o limite. Por exemplo, vamos fazer aqui, vou escolher aqui o quinto. Estou chamando A, B, C, mas é 1, 2, 3, né? Então, vamos fazer aqui a letra E. Aqui é a letra E. Aqui é o A. Aqui é o B. A letra E. Estude aí estude essa sequência. Então, você vai fazer 2 elevado a N sobre 3 elevado a N mais 1. Mais 1. Ok, gente. Como é que a gente pode fazer um negócio desse? Quando N tende a infinito, né? Eu preciso botar não, mas coloquei aqui só pra gente. Quando faz o N tender a infinito, vai ficar 2 elevado a infinito, que dá infinito, e 3 elevado a infinito mais 1, que dá também infinito. Infinito sobre infinito vai dar infinito, vai dar um infinito, não, desculpa, vai dar uma indeterminação. Então, o que o cara fala? Deu indeterminação infinito sobre infinito, pode usar a regra L'Hopital. Deriva em cima, deriva embaixo. Será que sai? Sei lá. Eu vou tentar.
Então, derivando em cima, 2 elevado a n, a derivada, vezes ln da base, não é? Lembrar aí. E a derivada do outro também, que eu posso até ter substituído isso daqui por, vou botar assim, né? 3 elevado a n vezes 3. Então, posso até ter tirado aqui um terço aqui, eu deixar esse 3 quieto aqui. E a derivada do 3 elevado a n também é o próprio 3 elevado a n. 3 ln da base. Poxa, eu estou vendo que se eu continuar derivando aqui, né, essa situação aqui não vai sair para mim. Eu vou continuar com 2 elevado a n sobre 3 elevado a n. Então, usar a regra L'Hopital aí não vai ter muito resultado para mim. Então, não vou usar por aqui, não. Né? Limite, você tem que analisar também a situação. Mas aí o cara falou o seguinte, deixa eu tirar logo assim um texto, reescrever aqui fora, é mais fácil o entendimento. Eu posso reescrever esse limite como sendo um terço, que é esse 3 aqui, né, que saiu, do limite, e eu vou dizer que 2 sobre 3 elevado a n. Só que isso aí virou o quê? 2 sobre 3 elevado a n, como é uma análise, virou uma exponencial, né, elevado a n. Só que se é uma exponencial de base maior ou menor que 1. Essa base 2 terços é uma base menor que 1. Como é o gráfico da exponencial de base menor que 1? Uma coisa assim, né? Foi feio, mas é uma exponencial aí. Quando n está indo para infinito, o que acontece com esse gráfico? Ele tende a tocar o eixo x, né? Opa! Vou melhorar esse negócio aqui. Pra não ficar estranho. É porque a minha mesa está na posição bem ruimzinha aqui. Três. Fazer ele pequenininho aqui. Pronto. Então, o que acontece é que quando n está indo para infinito, mais infinito, esse gráfico ele tende a tocar o eixo x. Se tende a tocar o eixo x, esse cara aqui está indo para zero. Logo, converge. Limite é assim, né? Algumas coisas você tem que meter mão, algumas coisas você tem que fazer uma análise. Então, nesse caso, a gente basta analisar o limite, porque a regra L'Hopital não serviu para essa questão aí, né? Então, a gente analisa o limite, o contexto, e chegamos a esses resultados. Bom, então, esse nosso primeiro tópico, né, que nós vimos sequência, não tem nada além do que isso que foi dito aqui. O que é que eu tenho que fazer com sequência, Fábio? Aqui para nós, a única coisa que vocês vão fazer com sequência é aplicar o limite. Limite quando o n for para infinito. Pronto, tem mais alguma coisa? Não, não tem. Se esse limite for número, você diz que a série é convergente. Convergente. Se esse limite não for número, ou seja, mais infinito, menos infinito, ou não existe, então você diz que essa sequência ela diverge. Por exemplo, ó, no olho grande aqui, a sequência que fosse assim 0, 2, 0, 2, 0, 2, infinito, tá? Infinito. Vocês acham que isso é uma sequência convergente, divergente? E se for convergente, converge para onde? Alguém me diz aí alguma coisa. Eu acho que é divergente, professor. Certo. Mas você acha que é por quê, Glauco? Porque, posso estar errado, mas o professor fala que converte ao número, ele está convertendo uma sequência, só que é infinita, não a vejo como um número. Mas não é porque ela é infinita, não. Que infinita, as outras, por exemplo, a 1 sobre n, ela é infinita, né? 1 meio, 1 terço, e 1 sobre n ela vai convergir para zero. Ela vai para o zero.
e ela é infinita. Não é porque ela é infinita, ela realmente diverge, ela não converge. É porque ela fica entre 0 e 2, 0 e 2, 0 e 2. Uma hora é 0 até 12, 0, 2, 0, 2. Então, ela vai convergir para onde? Para o 0 ou para o 2? Não pode convergir para os dois ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou outra. Ela tem uma subsequência que vai para o 0 e uma subsequência que vai para o 2. Mas, então, ela não é uma sequência convergente, porque se ela está variando 0, 2, 0, 2 a vida toda, ela não consegue ir nem para um e nem para o outro, né? Então, ela é uma sequência divergente, porque ela é variante. Fica variando uma coisa e outra, coisa e outra. Tá? Ok, gente. Então, deixa eu apagar isso aqui. Como está aí sendo gravado, então não tem erro. Deixa eu sair aqui para o... a mesa. Não, sai por aqui. Atrapalhei. Ok. Então, o que nós temos que praticar, pelo menos nessa parte, né, que até acho que deve ser a primeira questão da lista, quando se fala de sequência, nada mais é que passar o limite. Bom, o que vai nos dar nossa complexidade até o final da unidade é o que a gente chama de série numérica. Essa aqui realmente tem muita coisa para a gente destrinchar aí, muitos métodos, muitas deduções que a gente vai fazer com série. Bom, o que vem a ser uma série? Uma série a gente sabe que é um somatório, né? E a essa altura de um curso de matemática, vocês já sabem que a série é um somatório. Mas um somatório de quê? Ora, a gente está pegando originalmente uma dada sequência, deixa eu botar na definição lá embaixo que é melhor. A gente está pegando uma dada sequência, digamos AN, que você sabe que o primeiro termo é A1, deixa eu pegar a mesa aqui que é melhor. O primeiro termo é A1, a sequência, tá certo? Esse cara aqui. Você tem aqui o A1, o A2, o A3, o A4, e aí infinitamente. Elemento por elemento. Observe que as separações são por vírgula. A partir do momento que você soma esses caras, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN mais A1000 mais A não sei quanto, essa soma dos elementos da sequência vira o que nós chamamos de série numérica. Então, a série numérica nada mais é que a soma de todos os elementos de uma sequência. Elas têm comportamentos diferentes, a sequência e a série, com certeza, totalmente diferentes. Você analisar A1, A2, A3, A4, A5 é totalmente diferente do que você analisar A1 mais A2 mais A3 mais... São coisas totalmente diferentes. Por exemplo, a gente vai ver isso mais tarde, tá? A série 1 sobre N, tem um critério que a gente vai utilizar, ela é uma série que diverge. Ela é divergente. Ela vai para infinito. A soma infinita vai para infinito. Porém, a sequência 1 sobre N, acabamos de ver lá em cima, se a gente passar o limite aqui, ela vai para zero. Ela converge para zero. Observe a diferença. A sequência 1 sobre N converge para zero. E a série 1 sobre N vai para infinito. Então, elas têm comportamentos distintos, tá certo? Então, apesar da série ser montada com os elementos da sequência, o comportamento são totalmente diferentes, tá? Ok. Então, é isso que ele está dizendo aqui embaixo, né? Nada mais é que você está substituindo o N por 1, N por 2, N por 3, por exemplo, aqui, né? Quem vai ser os elementos dessa série? Quando N for 1, vai ficar 1 que multiplica 1 mais 1, 2, né? Então vai dar 2, então vai ficar 1 sobre 2. Quando N for 2, vai ficar 2 que multiplica 3, dá 6, então vai mais 1 sobre 6. Quando N for 3, vai ficar 3 mais 1 aqui, 4, vai ficar 12, então 1 sobre 12. E aí, sucessivamente, você vai somando esses elementos aí, tá? Então, a sua série, ela é montada a partir dessa variação do N, somando elemento por
por elemento. O nosso primeiro teste, porque a nossa ideia aqui é fazer testes, né? A gente precisa dizer, pense na integral. Eu preciso resolver e dizer o resultado da integral. Na EDO, eu preciso resolver e dizer o resultado da EDO. Na série, eu preciso resolver o resultado da série. Mas o resultado da série, o que que é? É dizer para onde esse somatório infinito vai. Ah, infinito vai para infinito. Não, mentira, não tem nada disso. Ele é um somatório infinito e não necessariamente você pode dizer que ele vai para infinito, não. Pode dar número. O somatório de ser realmente um número. E quase sempre é, né? Então, você vai ter que ter testes para dizer isso. Ora, a maioria dos testes que nós temos, se ligue nisso que eu vou falar aqui agora. A maioria dos testes que nós temos, ele não diz para onde a série vai. A maioria. Ele só garante se a série converge ou diverge. Porque você dizer se a série converge ou diverge, quer dizer, é a mesma coisa da ideia de sequência. Se a série converge, ela vai para um número, se ela diverge, ela vai dar, digamos, infinito. Não vai dar, não existe, porque série não é somatório, não é limite, tá? Então ela pode dar mais infinito ou menos infinito. Então, o somatório dessa série, ou ela vai dar um número, eu digo, olha, converge. Ou ela vai dar mais ou menos infinito, eu digo, diverge, tá? Então, o nosso primeiro teste é o que a gente chama de sequência de somas parciais. Então, também não esqueçam esse nome, sequência de somas parciais, que vocês vão ver várias vezes falando isso. Muita coisa que eu estou falando aqui, quando vocês estiverem fazendo o curso de análise real, que a senhorita Dona Camila está fazendo agora, muita coisa parece estar sendo já repetitivo para ela aqui em termos de definição, principalmente alguns termos, porque isso é muito batido lá no curso de análise. Ok, então a sequência de somas parciais é o primeiro teste que você faz. Porém, não é o mais usual, porque não é trivial nós encontrarmos os resultados pela sequência de somas parciais. Se a sequência de somas parciais fosse uma coisa trivial, você não precisaria estudar mais teste nenhum, porque todo sairia para a sequência de somas parciais, então acabou, não precisa fazer mais nada. Mas infelizmente não sai, ele não é tão trivial assim. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Primeiro, vamos tentar entender o que é a sequência de somas parciais. Ela é montada assim, ó. A partir do somatório da série, que é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, você monta uma sequência. Ora, a série ela é construída a partir de uma sequência. Eu saio de uma sequência e monto a série. Depois eu vou sair dessa série e monto outra sequência. E é nessa outra sequência que eu consigo dizer se a série converge ou diverge, se é que eu vou conseguir encontrar ela, que quase nunca consigo. Então, para que eu vou fazer isso aqui? Aí você diz assim, ó, o meu primeiro elemento da minha sequência de somas parciais, que eu vou estar chamando de S1, depois o S2, o S3, o S4, o Sn. O S1 é o próprio elemento A1. O S2, você vai pegar o A1 e somar com o A2. O S3, o A1 mais A2 mais A3. O S4, A1 mais A2 mais A4. E assim sucessivamente. O Sn, A1 mais A2 mais A3 mais AN. Tá? Eu posso pegar também o resultado anterior, né? Por exemplo, se S1 é A1 e S2 é A1 mais A2, mas como A1 é o próprio S1, eu posso dizer que o S2 vai ser o S1 mais A2, olha ele aqui. E o S3 não é A1 mais A2 mais A3? Mas A1 mais A2, olha aqui em cima, não é S2? Então posso dizer que o S3 é S2 mais A3. E assim sucessivamente. O S4 é S3 mais A4. O S1000 é o S999 mais o A1000. Tá? O S20 é o S20 é o S19 mais o A20. E aí sucessivamente, né? Pega a somatória anterior somado com o elemento daquele índice que você está montando. Aí, ok. Quando eu encontro a sequência de somas parciais, o Sn,
Eu preciso encontrar uma ordem padrão, eu preciso padronizar aquele cara e dizer que a minha sequência é gerada justamente por esse padrão. Se eu encontrar este padrão, beleza, eu não faço mais nada. Mas quando eu falo nem sempre consegue, é porque encontrar esse padrão que é o problema. Aí você fala, que padrão é esse? Vamos tentar entender neste exemplo. Dado essa série, 1 sobre n mais 1, o cara pede, vamos estudar a convergência, ou seja, quero que você me diga se ela converge ou diverge. Aí o cara, sequências são mais parciais. Vamos lá. Quem vai ser o S1? É o próprio A1. Deixa eu pegar aqui a mesa. Que é melhor. Falando assim não dá certo. Quem são aqui os elementos aqui? Quando n for 1, vai ficar 1 mais 1, 2. Então vai ficar 1 sobre 2. Mais. Quando n for 2, dá 2. Aqui vai dar 3, dá 1 sexto. Quando n for 3, ficar 3 aqui, 4, vai estar 1 sobre 2. Quando n for 4, vai ficar 4 aqui, 5, vai ficar 1 sobre 2. E aí, por diante. Quem vai ser o S1? O cara disse que o S1 é o próprio A1. É esse aqui. Quem vai ser o S2? A soma de A1 mais A2. Aqui. Olha aqui. Quem vai ser o S3? A soma de A1 mais A2 mais A3. Olha ele aqui. Quem vai ser o S4? A soma de A1 mais A2 mais A3 mais A4. Olha ele aqui. E assim sucessivamente. Ah, eu posso usar aquele negócio que você falou lá é porque não dá para voltar lá em cima. Que a gente pega o resultado anterior, por exemplo, o Sn é igual a soma anterior, menos 1, né? Tipo, S10 é igual a S9, mais o A10, né? Então, mais o AN. Posso. Pode olhar qualquer um deles aí que você vai ver. Por exemplo, aqui eu podia dizer que o S3 seria o S2 mais o A3. Mas quem é o S2, né? 2 terços? 2 terços. Mas quem é o A3? 1 sobre 12. 12, né? 1 sobre 12. Se fizer o MMC aí dá 12. Aqui dá 4 vezes 2, 8. Mais 1. 9 sobre 12. Pronto. Se eu simplificar aqui por 3, vai dar 3 sobre 4. 3 sobre 4. E aí você vai até onde você achar que dá. S3, S4, S5, S1000. E o que é que eu estou procurando? Você está procurando um padrão. O que é isso? Você vai olhar o seu resultado. E vai olhar o índice do seu SN. Você vai olhar o seu resultado. E vai olhar o índice do seu SN. Isso vai apagar para não começar a ficar essa coisa suja demais aqui. O que é que nós estamos procurando? O resultado que você achou e olhando para o seu índice. O resultado e olhando para o seu índice. Se você já matar um padrão, aí você para, não precisa fazer mais nada. O que eu estou vendo aqui? Ó, S1 deu 1 sobre 2. S2 deu 2 sobre 3. S3 deu 3 sobre 4. Então tá na cara que para mim que o Sn vai ser N sobre N mais 1. Não é? Quando N for 1, deu 1, 2. Então o que está no numerador é o mesmo índice. E o que está no denominador é um índice a mais. Quando for 2, deu 2, 3. Quando for 3, deu 3, 4. Quando for 3, deu 4, 5. Aqui tá errado, viu? Aqui é S4. Aqui tá errado. S4, que é erro de digitação. Aí tem que dar S4 aqui. Tem que dar 4, 5. Né? Então, minha sequência de somas parciais é Sn igual a N sobre N mais 1. Quando eu falo não, nem sempre é possível, é justamente você achar este padrão. Você achar o padrão, que é o problema. Se você conseguir sempre achar um padrão, você não precisa fazer mais nada, nenhum tipo de teste. Certo? Então, mediante isso daqui, deixa eu apagar, senão eu não consigo descer mais. Então, a nossa ideia
é achar essa sequência de somas parciais e fazer o que ele diz aí, o estudo da série. Ok, tá? Aqui, ó, que ele já deduziu aqui N sobre N mais 1, que a gente fez nesse instante. Aí ele fala assim, ó. E como será a convergência dessa série? Deixa eu ver se tem algum resultado aqui que está dizendo isso. Tem, tá aqui, ó. A definição aqui diz o seguinte. Se Sn é a sua sequência de somas parciais, ou seja, é isso aqui que você achou. É isso aqui que você achou. Peguei a série, o S1, o S2, tá? Generalizei e consegui achar um padrão. Se você achou esse padrão, é sua sequência de somas parciais. Aí ele fala assim. Cadê? Cadê a definição? Se Sn é sua sequência de somas parciais, você vai dizer que a sua série ela converge se o limite da Sn converge. O limite da Sn é S. S é número, viu? Se não fosse número, ia dizer que era infinito. E ainda, essa série, a série, o resultado dela é exatamente o próprio S que você achou no limite. Então, esse teste é perfeito se funcionasse para todas. Porque além de você garantir que a série converge ou diverge, se divergir, vai para infinito. Você garantir que a série converge, o resultado do seu limite já é o resultado da série. É perfeito esse teste. Mas o problema é que a gente não acha para todos, para todas, qualquer que seja a série que a gente acha. Por exemplo, 1 sobre N, que é uma série simples. Se você tentar achar, você não vai conseguir achar um padrão. Né? Você vai chegar, você vai tentar um monte aí, não consegue achar. Então você tem que ir para um outro tipo de teste. Tá certo? Aí o cara falou, por exemplo, essa série aqui anterior, essa, você calculou a sequência de somas parciais para S1, S2, Sn e achou um padrão que é N sobre N mais 1. Passa o limite nisso, em N sobre N mais 1, está cá embaixo. Passa o limite aqui em N sobre N mais 1, deu 1. Quer dizer que a sua série converge e ela converge para o número 1. Tá? Então o resultado desse limite é exatamente o valor que a série vai, para onde a série vai. Essa parte ela tem muita definiçãozinha, viu? Muito vai e vem para a gente tentar mastigar realmente o conteúdo. Duas propriedades, vou fazer esse exemplo aqui daqui a pouco. Duas propriedades importantes para séries, né? Até quando vocês estiverem fazendo, vocês vão fazer algum tipo de análise, teste que a gente chama de um teste de comparação. Aí é interessante isso daqui. Ele garante aqui o seguinte, deixa eu ver o que está escrito, que eu nem lembro. A série AN... tá, dada a série AN, então, se a série converge, então, multiplicando pela constante, ela também converge. Então, a série é convergente se somente se ela multiplicada pela constante também é. Se a série converge, se multiplicar ela pela constante, ela continua convergindo, sem problema nenhum. Tá? Dadas duas séries que são convergentes, a soma das duas séries também é convergente. Se essa converge, a soma das duas também converge. Bem intuitivo isso. Mas o que não é intuitivo, que vocês não sabem, é se elas são divergentes. Ou seja, se elas forem para infinito, se uma vai para infinito, a outra vai para infinito, a soma das duas você não garante que vai para infinito. Não garante. Então, a convergência está garantido que a soma converge. A divergência não garante que a soma diverge. Aí ele deu logo um contra-exemplo de cara aqui, fácil. A série N, somando 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Não precisa nem pensar muito. Você vai somar aí infinitos números e vai para infinito. E a menos N, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinitos números, vai para menos infinito. As duas divergem. Mas quando você soma as duas, o somatório de N mais o somatório de menos N, isso aqui dá zero. Então, essa série ela é convergente, converte para zero. Né? Então, tem essas duas situações aí. Vamos fazer esse exemplo aqui, eu vou fazer para vocês, porque além de eu saber que vocês estão aí na atenção de fazer a avaliação,
não vão estar passivos a fazer as questões. Mas vamos lá, vamos fazer essa aqui. Ó. Quem seria os elementos? Ele quer que calcule a sequência de somas parciais. Ó. Quem seriam os elementos somatório, de 1. Gente, é a mesma que está lá em cima, né? É a mesma. Então vamos fazer a outra. Quem seria essa daqui? Somatório de 1 sobre 2n menos 1, 2n mais 1. Quando n for 1, deixa eu botando 1 por 1 aqui, depois a gente vai multiplicando. Quando n for 1, aqui dá 2 menos 1 dá 1, vezes 2 mais 1 dá 3. Mais. Quando n for 2, dá 4 menos 1 dá 3. E 4 mais 1 dá 5. Quando n for 3, dá 6, menos 1 dá 5. E 6 mais 1 dá 7. Opa, tá, já estou vendo que ele está pegando os números ímpares aí, né? Provavelmente o outro vai ser 7 vezes 9. Né? Quando n for 4, 8 menos 1 dá 7. E 8 mais 1 dá 9. E aí sucessivamente. Quem faria essas contas aí? Fazer conta é bom. O S1 é o próprio 1 sobre 3. Eu já vou multiplicando aqui, viu? O S2 é o próprio não. Vai ser 1 sobre 3 somado com 1 sobre 15. Dá o que isso aí, gente? 15. Aqui vai dar o que? 5, né? Seis sobre 15. Se eu simplificar aqui por 3, dá 2 sobre 5. Ó, já tá aparecendo coisa. Quem vai ser o S3? Eu posso pegar esse mais esse mais esse, eu posso pegar o anterior. 2 quintos. 2 quintos. Somando com... Mais 1 sobre 35. 1 sobre 35. MMC 35. Aqui vai dar o quê? Dividido por 14. 5. 14 mais 1. 15, 35 avos. 15 e 35 avos. Se eu dividir por 5 aqui, vai dar o quê? 3 sobre 7. Sobre 7. E já tá dando para ver mais ou menos um padrão aí. Quando eu falo padrão, é o que está acontecendo aqui com o que tem aqui no índice. O que tem aqui com o que tem aqui no índice, que é 2. O que tem no índice aqui com o que está tendo aqui. Já está dando para ver que o Sn será, pelo menos, o numerador é n, não é? S1 é 1, 3. S2 é 2, 5. S3 é 3, 7. Então eu estou vendo que em cima já está repetindo o mesmo índice. Embaixo, 1 deu 3, então pode ser que seja... dois n mais 1, né? 2n mais 1. Quando n for 1, multiplicado aqui por 2, dá 2 mais 1, 3. Ó, 3. Quando n for 2, multiplicado aqui por 2, dá 4 mais 1, 5. Ó, 5. Quando n for 3, multiplicado aqui, dá 6 mais 1, 7. Né? Com certeza, se você fizer o S4,
o S4 seria o anterior, que é 3 sobre 7, somado com... Contaria aí, gente? Oi, peraí, rapidinho. Comenta aí. Desculpe aí que me chamaram aqui. Onde foi que eu parei? S4. 1 sobre 63, né? S4 é o anterior, 7 sobre 3 sobre 1 sobre 63. Isso vai ser igual a 63, né? Dividido por 7 dá 9, né? 27. Isso. Mas, simplificando isso aí, dá 28 sobre 63. Aqui, isso aqui pode dar 4, né? Sobre 9. 4 sobre 9. Ok, aí se você for olhar, ó, S4, o numerador deu 4, o denominador deu 9. Para N4 vai dar 4, 2 vezes 4, 8, mais um 9. Então, conseguimos encontrar a sequência de somas parciais, que é essa, para esta série. Aí, se eu quiser estudar, por exemplo, a de cima que deu isso daqui, ó. Para eu saber se a série ela converge, ele falou encontre a só sequência, mas não falou para estudar. Aí você simplesmente vai calcular o limite, a daí, né? N sobre N mais 1. Isso é polinômio, né? Deriva, isso aqui vai dar 1. Então, quer dizer que essa série converge para 1. E a de cá, nós achamos N sobre 2N mais 1. Mesma coisa, posso derivar em cima, derivar embaixo, ou pegar o maior grau, que seria N sobre 2N, maior grau, né? Corto, isso aqui vai ser meio. Então, também a série converge para meio, e a de cá converge para 1, tá? Então, esse é o teste que a gente chama de sequência de somas parciais, que ele se reduz a apenas fazer isso, né? Sair, na verdade, é conta, não tem nada assim de muito elaborado, é apenas fazer conta, né? Somar o primeiro elemento, o primeiro mais o segundo mais o terceiro, e tentar achar um padrão. A dificuldade é você achar o padrão. Quando eu falo dificuldade, não é porque é difícil, não é porque realmente você não vai conseguir. Os que o cara fala para você calcular, calcule esse que ele sabe que você consegue. Mas um qualquer aleatório, você não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Né? Então, esse teste, ele funciona mais para uma quantidade limitada de séries a se estudar. Não é uma coisa geral, né? Então, para uma quantidade limitada, ele funciona. Que bom que funcionasse para todos, porque a gente não precisaria aprender nenhum outro tipo de teste. Tudo a gente fazia isso aqui, saiu, acabou, já sabia se a série converge ou diverge. Tá? Vou apagar essa parte aqui. Professor? Oi, é Melina, né? Isso. Oi, Melina. Se for complicado para achar um padrão, a gente tem que fazer de um em um, né? S1, S2, S3, S4, S5, S6. Não tem uma fórmula geral que possa facilitar, não? Ao invés de fazer de um em um? Complicado é quando ele fala assim, a questão fala, ache a sequência de somas parciais da série tal. Com certeza, se a questão está falando, você vai achar. Você tem, é possível você achar. Mas, se você pega uma série aleatória, por exemplo, deixa eu tentar você entender o que eu estou lhe dizendo. Vamos pegar uma série bem fácil, essa, 1 sobre N. Aí o primeiro elemento é 1,
o segundo é meio, o terceiro é um terço, quarto, um quinto, e aí vai. O S1 é 1, o S2 é 1 mais meio, 1 mais meio vai dar 2 e 1, 3, né? 3 sobre 2. O S3 vai ser 3 sobre 2, mais 1 terço. O MMC aqui é 6, né? Que vai dar 9, mais 2 11 sobre 6. 6. Vamos fazer só mais um. O S4, 11 sobre 6, mais 1 quarto. O MMC aí vai dar o quê? 2, 3, 12, né? Por 2, que dá 2, que dá 3, que dá 2, que dá 3, 2, 4, 12. Então aqui vai ficar 2, 22, mais 3, 25 sobre 12. E aí sucessivamente. Observe para esses resultados. E olha os índices. Só olhando para esses iniciais, você já vê que... Ó, 1 deu 1. O S2 deu 3,2. O S3 deu 11,6. O S4 deu 25,12. Então, você já vai ver que você não vai conseguir achar um padrão. Não vai dar para você achar um padrão aí. Então, o que é que você faz? Respondendo a sua pergunta. Aí, por isso que os caras estudaram um monte de método, que aí vem o teste da divergência, vem teste da integral, vem série geométrica, vem teste da razão, teste da raiz, teste de Leibniz. Então são vários testes que tem, justamente porque esse cara aqui deu errado. Deu errado não. Porque esse cara aqui Não você tem um padrão. não consegue achar um padrão. A única coisa que agora tem ainda esses testes ainda tem seus probleminhas que nem todos você descobre para onde a série vai. São poucos eles que você descobre, tem uns 2 ou 3. Você só sabe se a série converge ou diverge. Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui eu vou dizer, ó, a série diverge. O teste da integral, vou dizer, ó, a série converge. E converge para onde? Não sei. Eu só consigo dizer que converge, mas você não consegue dizer. Eu acho que aqui consegue a geométrica consegue. Razão, raiz não consegue, ele simplesmente vai dizer se converge ou diverge, mas você não sabe para onde. O teste não lhe garante. Entendeu? Ainda tem bastante limitações. E quando é que a gente vai saber utilizar qual método para achar o padrão? Tem características para cada método, no caso? Tem. É que nem o integral. Sim. Você olha a integral, aí você diz, olha, essa integral eu acho que faz por partes. Essa integral eu acho que Entendi. deve sair por substituição. A mesma coisa a série. Você vai dizer, olha, essa série aqui deve sair por teste da integral. Essa aqui por razão sai. Ou raiz sai. Né? É a mesma coisa, né? É adquirindo as maturidades ali e a gente vai empregando os testes. A partir das próximas aulas, eu começo a falar dos testes. Entendi. A gente vai começar por geométrica, né? Que seria o próximo tópico aqui. Mas eu vou parar para vocês começarem a questionar. É geométrica, né? Então na próxima aula a gente vê a geométrica. Entendi, Ok. professor. Tudo bem aí, gente? Geral? Sim, professor. Ok. Interromper aqui. Vou interromper a gravação também, tá? Porque a gente vai entrar na avaliação, aí não tem sentido esse negócio ficar gravando aí.